Bem-vindos ao Odontologia Objetiva no Ar, mais uma vez com vocês, trazendo bastante informação interessante para os dentistas que querem aprimorar seu diagnóstico e seu planejamento. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo hoje também. Olá, Amanda. Hoje eu estou muito empolgado porque o assunto é muito interessante. A gente tem ali um ponto que eu acho que vai ser interessante para quem estiver escutando aí o nosso podcast, viu? Pessoal, preste atenção. Se antes dessa crise econômica toda que a gente está vivendo, apresentar um planejamento interessante para o paciente, fazer ele aceitar a sua proposta já era difícil, imagina hoje em dia, né? Muitos dentistas estão retomando devagarzinho as suas atividades no consultório e a gente sabe que a situação financeira dos pacientes mudou, para muitos deles a situação está pior. E como é que a gente vai fazer para conseguir entregar uma proposta boa financeiramente para o nosso consultório e fazer com que aquele paciente entenda que aquela proposta de tratamento é necessária, é essencial e que ele aceite bem o nosso plano de tratamento. Então, vocês acham que está mais difícil hoje vender o seu plano de tratamento? Como é que a gente pode ajudar você a explicar, a fazer o seu paciente entender a necessidade do tratamento? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, isso aí é um assunto que muito contemporâneo. Eu não sei quando você vai estar escutando esse podcast e se você estiver escutando ao vivo aqui na gravação ou se você estiver escutando isso mais para frente. A gente vive hoje aqui um momento que podemos dizer que a gente não sabe estar no meio, no final, porque a gente está no trans-Covid, ou seja, a gente está vivendo um momento de isolamento, de indicação ainda de isolamento social, e de certa forma a gente tem um certo isolamento profissional, né? As pessoas estão impedidas de exercer algumas profissões e também as pessoas estão cada vez mais receosas de fazer investimentos não essenciais. E uma estatística que eu estou abrindo aqui do próprio governo federal, tá? Ele faz aqui uma lista, é importante vocês entenderem que na cabeça do consumidor atual, a gente não sabe se esse atual vai ser perdurado, mas hoje, o que realmente está vigorando, ou seja, o que está mesmo sendo possível a gente oferecer para os nossos pacientes, são atividades ou propostas essenciais. Ou seja, as pessoas vão sair das suas casas, do seu isolamento, para procurar um profissional dentista, se aquilo que a incomoda, ela considera essencial. Claro, a gente está vivendo um momento de crise sanitária e crise econômica, né? Então, para o paciente sair de casa, correr os riscos, né, inerentes àquela saída, ele quebra um pouco o seu distanciamento social e vai procurar um atendimento. E para ele voltar, né, depois em consultas subsequentes, ele tem que entender, assim, ele só fará isso se for realmente uma necessidade muito grande para a saúde dele. E aí, bom, por que a gente está falando sobre o que tem a ver vender tratamento com atividade essencial? Aí entra o raciocínio que eu queria construir com os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a galera do Instagram. É assim, o governo, tá, e as atividades sanitárias, elas estipularam várias ações, serviços essenciais que são, como é que eu vou dizer, que são... Os essenciais aqui devem ter prioridade, que devem funcionar agora. Mesmo com o isolamento, né? Mesmo durante o período de isolamento. Né? E atividade de saúde, incluindo odontologia, ela é uma das atividades que são consideradas essenciais. Mas aqui fala sobre, eu estou querendo achar que onde é que está falando isso, eu vou mostrar, atividades emergenciais e urgentes. E é quando você pensa assim, então peraí, vamos entender. O que o governo entende disso? E a gente precisa entender por que é importante falar isso do governo. Não estou aqui defendendo ou não o governo, tá? Só quero dizer que, nem dizer se está certo ou está errado, porque não é a minha função aqui de julgar isso. O que eu quero mostrar para você é que
a cabeça do paciente que está recebendo essas informações do governo. Ele está ali, recebe pela mídia que, poxa, não saia de casa, fique em casa, saia só se for essencial. E aí, o que é essencial? Aí ele fala, olha, você pode ir no médico, você está com problema, está com uma dor, está com problema, você vai ao médico, você está com algo que você está sentindo que não resolve sozinho, vai no hospital. Enfim, se você está com problema de dente, vai no dentista. Isso é uma questão essencial. Ou seja, a odontologia, inclusive, saiu um estudo muito legal comprovando que os dentistas são menos contaminados, apesar de alta exposição. Ou seja, a nossa categoria está provando e mostrando para a sociedade que nós estamos e somos preparados, conscientes das nossas responsabilidades, enquanto evitar a transmissão cruzada do Covid. Apesar de sabermos como é difícil isso do consultório, a gente está provando, pelo número de pessoas contaminadas da área odontológica ser muito baixo, que a gente tem aí uma odontologia, quando feita com responsabilidade, segura. Só que esse ponto, ele não vai te ajudar sozinho. Porque o que vai te ajudar é você mostrar para os seus pacientes que aquele dente que quebrou por conta, de repente, do aumento do bruxismo, vamos colocar assim, o paciente que chega sabendo que tem bruxismo, que é bruxista, que está mais tenso, que está mais nervoso, porque está mais preocupado com as coisas que estão acontecendo. Esse paciente, ele vai chegar no seu consultório e se você não souber oferecer para ele algo que realmente seja essencial, ele não vai realizar, ele vai ter mais dificuldades de realizar, porque se o paciente chega... Antigamente, Amanda, e eu falo antigamente, fevereiro... Antes da pandemia. Antigamente, antes de fevereiro de 2020, pacientes eles chegavam com um dente quebrado, tá? E ele chegava com o dente quebrado e a gente propunha a ele fazer um clareamento. Você quebrou o dente, mas você não quer fazer um clareamento, melhorar? Vamos fazer uma estética, vamos fazer alguma coisa, vamos trocar a forma dos dentes, aí faz umas lentes, etc. Assim, não estou falando todo mundo, mas era uma coisa comum a gente fazer isso, né? A gente chegava, a gente fisgava no bom sentido, a gente atendia ele e dava um aspecto, a estética era algo que chamava atenção. Por mais que a gente sabia que ele precisava ter uma organização, um equilíbrio oclusal, desoclusal, o estético chamava a atenção do paciente. No Instagram, a gente postava antes e depois. Os pacientes também buscavam isso, né? Eles gostavam também. Gostam, inclusive acho que gostam. Né? Só estão, assim, vivendo um momento de reestudar os valores. Outras prioridades, né? Outras prioridades. Hoje, com essas barreiras, né? Tem a barreira econômica e tem a barreira também da questão do isolamento mesmo. As pessoas se sentem mais seguras quando estão cumprindo o seu isolamento. Exato. Se assim, isso é eficiente ou não, aí a gente não está aqui para discutir isso. É questão de elas se sentirem mais seguras. Então, para a gente conseguir propor algum tratamento que faça o paciente sair de casa, né? Ir às consultas, está mais difícil. Então, tendo isso em mente, né, tendo essa colocação em mente, o que acontece? Agora, né, e eu acredito que agora, mas eu acredito inclusive por um bom tempo, né, e a gente está em julho, né, de 2020, a gente não sabe por quanto tempo, mas por um bom tempo, os pacientes, eles irão ao consultório para realizar procedimentos essenciais, primeiro ponto. Segundo ponto, os pacientes irão ao consultório e vão aceitar fazer um tratamento que, além daquele que está ali, né, sendo proposto pelo próprio paciente. Pontual, né? O dente que quebrou. Se você conseguir mostrar para ele que aquilo que você está querendo é essencial, ou seja, para ele, porque normalmente um tratamento desses, assim, sei lá, vai exigir ele voltar várias vezes, esse que é o lance, sabe, mano? Porque se o cara chegar lá para arrumar uma restauração que quebrou, e o dente que, na verdade, fazer uma restauração do dente que quebrou, ele espera, muitas vezes, que ele chegue lá, resolva e vai embora, ou seja, uma exposição, vamos colocar assim. Agora, para ele voltar para fazer outras coisas, e 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes no seu consultório, tendo em vista tudo esse pano de fundo que a gente fez, você tem que mostrar para ele que aquilo lá realmente é essencial.
Então, seja para fazer uma simples placa de proteção, eu chamo de simples, porque é um procedimento que vai exigir menos consultas e vai exigir até, sei lá, o periodontista que não sabe fazer reabilitação, que não tem mão para fazer reabilitação, não depende de outro dentista para fazer. Ele mesmo pode fazer a placa, um endodontista, um protesista, enfim, o clínico geral. Desde um procedimento simples como esse, você tem que ter elementos para justificar isso, sabe, Amanda? Eu acho que esse é o ponto que o nosso ouvinte precisa entender. A gente está posicionando aqui o seguinte, contextualizando com o dia de hoje. Se fosse um tempo atrás, a gente ia falar, usa um programa tipo um DSD, ajuda a vender, usa a melhor atendimento da secretária, atendimento ao telefone, o pós-venda. Ou seja, existem vários elementos que te ajudam a vender, no sentido de fechar o tratamento, o acordo financeiro, com seus pacientes. Mas agora a gente vive um momento diferente, não é isso, Amanda? Não, então a gente tem que conseguir fazer com que o paciente entenda o objetivo do tratamento, né? Quando a sua proposta de tratamento ela tem uma meta bem estabelecida, um objetivo claro, que faça o paciente entender a necessidade dele, entender que aquele tratamento que você está propondo, ele vai ser um tratamento até preventivo para futuras possíveis lesões, ele vai garantir a longevidade daquela restauração do dente que quebrou, ele aceita isso muito melhor. Ele ganha mais confiança no profissional que está fazendo essa proposta e aceita essa proposta de uma maneira muito mais tranquila. Exatamente. Então, assim, esse é o raciocínio, né, que a gente vai construir com vocês. Ou seja, eu acho que ficou claro que a gente precisa oferecer algo que seja essencial para o paciente. Né? E eu vendo aqui as listas de coisas essenciais que são tidas como essenciais, tem uma aqui que eu achei muito legal. Sabe o quê? Tratadores de animais. Olha só, eu não tinha pensado nisso, né? O cara, tratadores de animais, como é que os animais estão presos? Se ninguém for tratar os animais lá no zoológico ou não sei o quê. Mas quando a gente pensa nessa colocação de atividades essenciais, é importante você entender uma coisa. O raciocínio que nós vamos construir agora não é para você, como se falava, facetar todo mundo para poder mostrar estética. Para você realmente mostrar que algo é essencial para qualquer pessoa, seja para o seu paciente, seja até para você mesmo, você como consumidor, você só vai entender que aquilo é essencial se a pessoa que está te oferecendo o serviço te mostra que você vai fazer uma coisa, Amanda. Vou prevenir um problema futuro. O primeiro ponto de uma coisa essencial é você prevenir um problema futuro. Por exemplo, eu falei aqui do tratador por causa disso. Por que o tratador não pode ficar, ou é um tratamento essencial? Porque se esse cara parar de trabalhar, a gente vai ter um problema futuro. Ou seja, os animais que estão ali, que estão cesseados o direito de procurar seu alimento, eles dependem de alguém que vá lá e trate-os. Então, se esse cara não vai, tudo bem, ele está protegido contra o Covid, relação, enfim. Mas aquilo lá, aquela atividade dele é essencial por quê? Porque se não fizer aquilo, vai gerar um problema grave futuro. Então, esse é o raciocínio primeiro que a gente precisa entender, Amanda. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que discutir para decidir se um tratamento é ou não essencial é se você que está escutando é capaz de prever um problema que pode vir a acontecer e agora fazer algo que evite que aquilo aconteça. O nosso ponto de vista aqui no podcast, ele sempre foi esse, mesmo antes de todos esses acontecimentos, né? Quem já assistiu a primeira temporada vai ver que a gente sempre bate nessa tecla de oferecer um tratamento reabilitador para o paciente, independente da quantidade de elementos que você vai tratar, independente do material que você vai utilizar, oferecer um tratamento de saúde para o paciente. E agora que a gente está vivendo toda essa situação, né,
de sanitária mundial, os tratamentos de saúde, né, que são os serviços essenciais, né, estão ali em voga, né? Então são os tratamentos que os pacientes vão procurar. E a gente vê notícias, né, de que pacientes com problemas de saúde evitam ir à consulta médica com medo, né, de se contaminar e acabam tendo problemas em casa, né? Isso, infelizmente, é uma situação que está acontecendo. Então, nós como dentistas, e a gente aqui no podcast, a gente sempre procura mostrar para os colegas a importância da gente oferecer um tratamento reabilitador em essência, oferecer saúde para o paciente, oferecer equilíbrio e proteção. É porque a palavra reabilitar, por muitas vezes, ela é mal utilizada, pensando que reabilitar significa fazer cerâmicas, por exemplo, né? Fazer implantes. Na verdade, reabilitar é devolver equilíbrio. Então, quando você reabilita o paciente e devolve o equilíbrio para ele, esse equilíbrio vai ser a ponta-chefe de uma prevenção. Porque, antigamente, a prevenção era basicamente escovar o dente e passar fio dental. E isso continua valendo, tá, gente? Não é porque a oclusão está perfeita, a desoclusão está equilibrada, que não é cuidar disso. Mas só escovar o dente e passar fio dental não vai garantir mais prevenção de problemas. A gente sabe que esse desequilíbrio gera problemas. Pode gerar problema onde? Na coroa clínica. Pode gerar problema numa coroa artificial. Pode gerar problema numa soltura de um pino, numa fratura de uma raiz. Pode gerar problema numa exposição radicular, sensibilidade. Pode gerar problema numa retração de uma gengiva e atrapalhar a estética. Pode gerar um problema de um canal, um dente necrosado, sem ter nenhuma cárie. O paciente tem um abscesso endodôntico sem uma explicação lógica, porque ele não vê problema. Nossa, uma restauração tão rasa, como é que deu o canal? Então, assim, uma endodontia, uma cárie classe 2 e um molar isolado, ou seja, diversas situações clínicas do dia a dia. Eu não estou falando de boca destruída, necessariamente, não. Porque a boca destruída, qualquer um que olha, esse cara tem que reabilitar. Beleza, mas é aquela boca que não está destruída, que está em processo degenerativo, só que o processo, graças a Deus, de certa forma, é lento, e o lento é bem subjetivo, né? Porque lento para uns porque 5 anos para um é lento, mas 5 anos para uns é pouco. Né? Se for vir comparar 90 anos, 5 é muito rápido. Mas enfim, tudo bem. Mas o que acontece é que é um processo lento, não é um processo que você tem desequilíbrio hoje e amanhã quebra o dente. É um processo que você tem desequilíbrio hoje, daqui uns 2, 3 anos você quebra o dente, você quebra a restauração. E aí você faz de novo, quebra, não faz de novo, quebra de novo. Aí o paciente vai desacreditando da odontologia. E aí ele vai dizer, por quê? Por que muitos pacientes desacreditam da odontologia? Porque fazer a restauração classe 5, 10 vezes solta. A 10ª ele quer pagar R$1. Porque ele acha que lá não vale mais que R$1, porque toda vez faz. Inclusive tem um podcast que a gente chama a classe 5 retorno. A gente fala sobre isso. Como quem faz uma restauração classe 5 perde dinheiro. Muito dinheiro, muito. Né? Não perde muito dinheiro. Então, assim, tendo esse plano de fundo, ou seja, porque é importante, por que eu estou falando isso, mano? Muitas pessoas acreditam que reabilitar é pegar caso destruído. E aí, o que acontece, diretor? Que a pessoa pega e pensa assim, cara, esse negócio que eles estão falando aí é só para os casos, destruidão. Não, o que a gente quer tentar abrir o olhar de todos vocês, para vocês, quando forem examinar o paciente, conseguirem enxergar esses pequenos sinais que vão ali se mostrando, né, na queixa de um paciente que vem numa consulta de emergência, com uma sensibilidade, é tão comum o paciente se queixar, eu tenho alguns dentes que são tão sensíveis, tem uma retração. Então, são pequenos sinais que vão se mostrando para você, às vezes, num paciente jovem, com excelente higienização, que você não desconfia de nada de errado que possa estar acontecendo ali naquela boca. E a gente quer que vocês sejam capazes de oferecer um exame complementar para esse paciente e detectar se existe ali algum problema por trás daquela lesão. Exatamente. Então, a gente chegou no ponto que eu queria. Primeiro, definir que o essencial, por si só, não é paciente com a boca destruída. O essencial é aquele paciente que está em processo degenerativo dos dentes, envelhecimento precoce dos dentes, que está com fratura dos dentes. Às vezes o paciente de 70 anos, que nunca teve problema, começa a ter,
É um processo degenerativo agora. Tem que entender que são dois elementos, Amanda. Um elemento é o desequilíbrio e o outro elemento é a atividade parafuncional. São dois paralelos. Um não depende do outro, mas quanto mais intenso forem os dois, maior nível de destruição dos dentes. Ou seja... Se os dois estão presentes, se os dois estão... desequilíbrio e parafunção. Isso. Se o desequilíbrio é pequeno e a parafunção é altíssima, você vai ter uma autodestruição dos dentes. Se você tem uma parafunção leve e um desequilíbrio grande, você vai ter provavelmente uma destruição leve também. O maior moderador da velocidade da destruição, primeiro, é a atividade parafuncional. Ou seja, se a pessoa é tranquila, mentalmente tranquilo, tá? Menos preocupado, se importa menos com o financeiro, se importa menos com a opinião dos outros, se importa menos com rede social, se importa menos... Enfim, tem menos preocupação, funcionário público padrão, tranquilo, não falando mal do funcionário público, mas tem muito funcionário público que é acomodado e não tem nada de errado com isso, tá? E tá tudo bem, o cara tá acomodado, vive bem, ganha o salário, faz aquilo. Ou seja, muitos desse perfil de paciente tem uma atividade parafuncional baixa. Ou seja, ele pode ter a boca toda empenada, que a destruição dentária dela a degeneração vai ser mais suave, mais lenta. Mas esse mesmo paciente, aí entra a importância de você entender isso. Esse mesmo paciente que é tranquilão, servidor público, dinheiro garantido, o pau tá quebrando no Covid, o pessoal tá perdendo emprego, fechando empresa, o cara tá pingando o dedo certinho, tá tudo certo. Mas vai que, de repente algo pode acontecer. Algum familiar venha, Deus me livre, a falecer por conta do Covid. Ele sofre algum tipo, né? Algum problema, perde o emprego, sei lá, perde um ente querido. E aquele cara que tem atividade parafuncional, tranquilo, pacato, né? Passa a ter uma atividade profissional mega intensa. E aí aquela destruição que estava num patamar, estou falando de destruição, tá, gente? Eu não estou dizendo que a desoclusão que foi influencia de parafunção, porque não influencia. Porém, a parafunção alta acelera a destruição dentária, catalisa o processo, envelhece mais rápido, tudo acontece mais rápido. Então essa mesma pessoa que tem a vida tranquila aos 50 anos, está tranquilo, não sei o que, acontece algum episódio, ele passa a ser um cara light em termos de destruição, para um cara avançado para ter destruição. E aí, Amanda, entra o que a gente está falando. Muitas pessoas estão vivendo hoje essa virada de chave. Muitas pessoas que estavam tranquilas, estão mais tensas, estão com mais medo, estão com pânico, estão com um monte de problemas do sistema nervoso central, psicológicos, psiquiátricos, que sejam. E estão com a atividade profissional aumentada. Ou porque até pela ansiedade mesmo, de estar às vezes à toa, ou estar cuidando de menino em casa, na tarefa, ajudando, ou estar sozinho. Quem tem filho em casa fica estressado porque tem que cuidar de menino e faz dever de casa, não sei o quê. E quem mora sozinho, às vezes pode ficar pelo oposto, pelo excesso de solidão, e não poder ali ir para um bar, encontrar com os amigos, encontrar pessoas novas, conversar, ir para um congresso de odontologia, conhecer novos profissionais, conhecer novos professores. Entende? Então é importante você entender que esse conhecimento dessa associação da parafunção com desequilíbrio já é o primeiro pedaço que você precisa fazer no quebra-cabeça para você mostrar para o seu paciente como que o equilíbrio vai se tornar algo essencial nos dias de hoje. Perfeito. Então, assim, a ajuda que a gente quer dar, esse empurrão que a gente quer dar para vocês que estão nos escutando agora, é esse, né? Que usem esses conhecimentos para poder enxergar o seu paciente de uma maneira mais completa, né? Para poder oferecer para ele todo esse conhecimento, esse diagnóstico. O paciente que recebe esse tipo de informação do dentista, ele ganha mais confiança no tratamento, né? E ele
ele passa a querer aquele tratamento, né? Ele passa a desejar, ele entende, quando você explica como funciona o sistema para aquele paciente, por que aquele dente quebrou, qual o motivo daquela queixa que fez ele procurar aquela consulta de emergência, ele vai querer resolver aquele problema. Mesmo que para resolver aquele problema ele precise de mais consultas, de mais retornos. Então essa é a questão, né? Se está difícil vender os tratamentos, né? Seja por N fatores, quando o paciente entende que ele tem a necessidade de recuperar o equilíbrio que foi perdido, ou talvez que ele nunca tenha tido, ele vai aceitar esse tratamento de uma maneira muito mais tranquila. E tem que entender que a gente está falando não só de resolver o problema, mas em si de prevenir novos problemas. Porque se o paciente chega com um dente quebrado, a gente restaurar aquele dente quebrado, a gente já está meio que resolvendo o problema. Porém, a gente não está prevenindo que isso aconteça com outro dente, ou até que aconteça de novo com o mesmo dente. E o paciente que não, porventura, não aceitar, né, a sua proposta de tratamento, mas que receber de você toda essa explicação e toda essa informação, a gente já planta aquela sementinha ali naquele paciente e ele já sabe. Né, ele fica com a informação de que, poxa, o doutor me disse que o meu dente quebrou por conta disso, mas não acreditei muito não. Beleza. Vou pagar para ver. Paga para ver. E de repente aquilo que você falou para ele que ia acontecer, acontece. Então aí você ganha, né, o seu paciente. O paciente ele retorna para você e entende que realmente aquela recomendação que você passou para ele foi verdadeira. Em outras palavras, assim, pode ser que mesmo que você tenha todos os argumentos, você faça uma proposta de um tratamento reabilitador, independente do valor financeiro, mas vamos imaginar que custa lá 30 mil, e o paciente até tenha, porque fica ligado, tá? Fica ligado, porque tem muitas pessoas estão com problemas financeiros, mas tem muitas pessoas que não estão. Por quê? Porque o nosso maior concorrente, que era carro, viagem, restaurantes caros, aparelhos eletrônicos, sei lá, coisas de consumo que faziam com que o nosso cliente gastasse o dinheiro que poderia investir na odontologia e está investindo em outras, não está mais gastando. A gente não está mais gastando com restaurantes, com viagens, com outras coisas, porque a gente não está podendo, essencialmente falando, né? Então, só porque muita gente fica focada num problema, mas olha, tem gente que está realmente com vários problemas financeiros, mas tem um outro grupo de pessoas que não estão com problemas financeiros, pelo contrário, meio que está sobrando, porque não tem com o que gastar. Bom, então é importante você entender que esse perfil de pessoas que você vai começar a orientar, ele vai chegar a isso sobre o tratamento que você falou, vai chegar lá, você vai explicar para ele por que quebrou. E ao explicar por que quebrou e como que funciona, monta no articulador. Então, se você está aqui ouvindo esse podcast e não está entendendo um pouco do que a gente está falando, como mostrar a origem do problema, basicamente é você, primeira coisa, tem outros podcasts, assiste os outros, que explica melhor, mas primeira coisa, mudar sua primeira consulta. Entre outras coisas, filmar a dinâmica dos dentes. Abre o afastador e filma a dinâmica dos dentes. Acho que o primeiro ponto é esse. O outro ponto é você montar o articulador. E essa montagem do articulador, ela vai fazer com que o paciente consiga enxergar aquilo que você mostrou de uma forma muito objetiva, clara. Ele olha aquilo ali e enxerga como é que está rolando. E o terceiro ponto, que é isso, é propor algo para evitar o problema, ou seja, eliminando básculas e devendo guias. Fiz um resumo rápido, mano, porque o podcast não tem esse objetivo de explicar isso. Se você não sabe do que a gente está falando direito, não tem problema. Assiste os outros podcasts que a gente fala muito sobre montagem e utilização da diagnóstica. Sim, o podcast que fala sobre ganhar dinheiro com articulador, a gente mostra todos os momentos do tratamento em que a gente usa o articulador. Então, inclusive tem um podcast que a gente gravou sobre como ganhar dinheiro com o seu articulador, onde a gente explica cada momento desse em que em que o articulador ajuda você a rentabilizar mais dentro do consultório, né? Então, o articulador, você com modelos montados no articulador, você pode ter um modelo para mostrar para o paciente o diagnóstico
ele vai entender a causa do problema, e o modelo com um ensinamento prévio, ali, um ensinamento funcional, onde você mostra a proposta, como a sua proposta de tratamento resolve aquele problema que está ali. Fica muito claro para o paciente entender. Então, essa é a questão, o paciente aceita ali, né, ele entendendo que existe uma necessidade, uma questão de saúde e de equilíbrio. E aí, pessoal, assim, só para ficar mais claro ainda isso, para a gente poder até encerrar esse episódio com a chave de ouro, assim, a recomendação é o seguinte: paciente, você precisa aprender a fazer um diagnóstico objetivo, que é o que nosso foco, né? A diagnóstico objetivo e clareza no planejamento, né? Você precisa enxergar seu paciente na dinâmica. Para de olhar o paciente de boca aberta ou de boca fechada. Olha como os dentes se relacionam. A partir do momento que você começar a olhar os dentes como se relacionam, você vai começar a enxergar situações clínicas que vão te justificar melhor. E você vai se embasar, aprendendo a fisiologia da oclusão, a importância dela, montando o articulador. E aí, quando chegar, vai amolando o machado, vai treinando. Quando chega a hora de atender aquele paciente que está com o dente quebrado, que está ali, e tem mais, sabe, mano? Você precisa entender que a grande maioria dos pacientes que estão chegando no seu consultório com o dente quebrado, sabe como é que eles chegam? Chegam com a seguinte frase. Às vezes eles não falam, mas o olhar deles fala isso. Sabe o quê? Doutor, o que eu posso fazer para não quebrar mais dente? Eu hoje vivo melhor financeiramente, hoje eu sou mais realizado profissionalmente, hoje eu tenho uma profissão, hoje eu tenho não sei o quê, hoje eu tenho carro, tenho família, tenho tudo, escovo, vou nos melhores dentistas, o que eu posso fazer para não quebrar o dente? Ele está te pedindo socorro para você oferecer alguma coisa preventiva. Escovar o dente, passar o fio, já não é mais não é mais o suficiente. Ele já faz, e ele vê os dentes quebrando, mesmo tomando esses cuidados. E colocar a culpa no bruxismo também não ajuda. É como colocar, a casa está gotejando. A culpa é de quem? Da chuva? Então tem que, peraí, a chuva você não tem controle sobre ela. Você não sabe quando vai chover. Você pode ter uma ideia, você tem uma previsão, sabe? Agora, a casa está gotejando. Aí você vai pôr a culpa na chuva? O carro está com barulho. Você liga o som do carro mais alto para não ouvir o barulho? É isso? Então, assim, o fato de o paciente estar com a atividade parafuncional alta, você falar que é isso, não vai justificar para o cara porque quebrou o dente. É igual falar da goteira com chuva, que pôr a culpa na chuva. Gostei desse negócio. Eu também gostei. Então, assim, aí... Tem muitos pacientes que têm ciência da sua atividade profissional, da sua atividade parafuncional, e já chegam meio resignados, né? Já aceitando aquilo assim, eu sei que eu tenho bruxismo e tal, e aí já está com um nível de destruição já tão grande. E tudo bem. E não que esteja tudo bem, mas ele já vem com aquela condição, né? Assim, eu sou uma pessoa assim, que deu azar na vida. Deu azar na vida. Então a gente precisa mostrar para o paciente que aquilo a gente consegue oferecer um controle maior. Da destruição dos dentes. Da destruição, não da parafunção, mas um controle da destruição. Gerando equilíbrio para aqueles dentes e proteção. Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você entende que a goteira, não adianta pôr o baldinho e ter que ir lá, saber por que a telha está farada, por que está tendo aquilo lá, e não reclamar da chuva. Porque se a chuva acontecer, se você tiver proteção contra a chuva, não vai te molhar. E acabou, pode chover à vontade. Entendeu? Então é essa aí, eu acho que é o recado. Então aprenda, tá, a olhar o seu paciente na dinâmica e ofereça tratamentos essenciais que vão ser fundamentais para que ele paciente passe a adotar um possível tratamento restaurador, reabilitador, mais extenso, mais severo. Mesmo que se você estiver achando isso estranho, é só você pegar aqui e escutar os testemunhos dos outros alunos. A maioria dos nossos alunos que estão fazendo seminários com a gente está falando o seguinte: tudo bem, teve uma queda, mas eles estão assim, cheios de trabalho para fazer. Não, Marcos, e mesmo assim, essa recomendação, acho que ela fica para sempre, né? Porque a gente recebe muitos pacientes que fizeram tratamentos estéticos
E hoje estão insatisfeitos porque o laminado solta, né? Então eles estão tendo problemas naquele tratamento estético. Então muitos pacientes já têm medo de buscar um tratamento puramente estético porque ficou sabendo que o amigo fez e a faceta solta, e ele tem trabalho danado, toda hora tem que voltar no dentista, né? Então acho que a gente tem que oferecer algo melhor para o nosso paciente sempre, porque eles também já têm essa consciência. Então é isso. Então, se você quiser realmente entender isso, se você quiser realmente dominar isso, tá? Eu sugiro você assistir o podcast primeira temporada, que a gente fala muito. Assistir o podcast a segunda temporada, que já começou, já tá no, sei lá qual episódio, 9º episódio, 10º, sei lá. Mas, mais do que isso, procura o nosso canal do YouTube, procura nossos eventos, tá? As maratonas, Semana da Inclusão. Lá a gente ensina isso essencialmente na prática. Por Trás das Lentes é bem legal. O podcast Por Trás das Lentes que já está aí. Assiste, que eu tenho certeza que você vai ficar maluco de ver, por exemplo, a face palatina. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio, Amanda. Eu gostei do tema. Legal, obrigada, Marcos. Obrigada pelos esclarecimentos, né? Pela analogia da chuva, foi legal. Então, a gente se vê no próximo episódio. Se você gostou desse episódio, você, por favor, clique em compartilhar, manda isso para o grupo dos seus amigos e saiba que existe uma forma de a gente superar essa crise, e essa forma está exatamente em você melhorar seu diagnóstico e o seu planejamento. É isso Até aí, o próximo.